Que a inabalável e soberana paz de Cristo, aquela paz que guarda nossa mente contra todo engano e desesperança, inunde o seu coração e a sua casa neste exato momento. Eu sou o evangelista Lu Martins, aqui do canal Palavra Pura, e hoje eu preciso fazer um pedido muito sério antes de começarmos. Eu preciso que você pare absolutamente tudo o que está fazendo agora. Feche a porta do quarto, coloque o celular no modo exclusivo, desligue as notificações das redes sociais. Nós vamos entrar agora no território mais perigoso, mais sedutor e, infelizmente, mais mal compreendido de toda a experiência humana, a fronteira proibida e misteriosa entre os vivos e os mortos. Eu sei que a dor do luto não é uma metáfora poética. Eu sei que ela é uma dor física, rasgante, real. É como uma âncora de ferro pesada arrastando seu peito para o fundo do mar frio. A cadeira vazia na mesa de jantar no domingo grita no silêncio da casa. O cheiro daquela roupa que ficou guardada no armário traz lágrimas quentes e incontroláveis aos seus olhos. A mão procura o telefone para discar um número que ninguém mais vai atender. E no meio dessa tempestade emocional devastadora, o mundo ao seu redor sussurra. A cultura pop sussurra. A novela das 8 sussurra. O filme de Hollywood sussurra. A vizinha bem-intencionada sussurra. E o que todos dizem? Eles repetem a mesma promessa doce e perigosa. Eles não foram embora totalmente, querida. Você não precisa dizer adeus para sempre. A porta ainda está aberta. Você pode ouvi-los. Você pode receber uma carta consoladora. Você pode sentir o toque deles só mais uma vez. É só saber como buscar. E essa promessa é tentadora, não é? É como oferecer um copo de água gelada para alguém que está morrendo de sede no deserto. Quem não daria tudo o que tem para ouvir a voz da mãe falecida mais uma vez? Quem não pagaria qualquer preço para pedir perdão a um pai que se foi antes da reconciliação? A indústria da comunicação com os mortos movimenta bilhões e atrai multidões justamente porque ela vende o produto que nós mais desejamos, o alívio da saudade. Mas eu preciso te fazer a pergunta corajosa, a pergunta difícil que pode salvar a sua vida e a eternidade da sua família hoje. Será que isso é verdade? Será que a porta entre os vivos e os mortos é realmente giratória, como nos dizem? E, o mais aterrorizante de tudo, uma pergunta que poucos têm a coragem de fazer. Quando essa porta se abre numa sessão, num ritual, numa mesa branca ou num quarto escuro? Quem, ou o que, realmente atravessa do lado de lá para falar com você? Será que é realmente a sua doce avó? Será que é o seu filho amado? Ou será que existe algo escondido nas sombras, algo antigo, perverso e extremamente inteligente, que estuda a história da sua família há séculos e sabe usar a sua dor como uma chave mestra para arrombar a sua casa espiritual e destruir a sua comunhão com Deus? Hoje, nós não vamos dar opiniões humanas ou filosóficas. Eu não estou aqui para te dizer o que eu acho. A minha opinião não salva ninguém. Nós vamos fazer um verdadeiro deep dive, um mergulho profundo e objetivo, nas escrituras sagradas. Nós vamos viajar 3.500 anos no tempo até as areias do deserto de Canaã. Nós vamos entrar rastejando, com o coração na boca, na caverna escura da feiticeira de Endor ao lado do rei Saul. Vamos descer ao abismo e ouvir o diálogo desesperado de um homem no inferno em Lucas 16. E, finalmente, vamos subir ao trono da graça. Este vídeo não é apenas um estudo, é um manual de sobrevivência espiritual. Fique comigo até o último segundo, porque o que vamos descobrir aqui vai remover as vendas dos seus olhos e trazer a verdadeira libertação que a sua alma procura. Para entendermos a gravidade desse assunto, precisamos reconstruir o cenário histórico com precisão. Use sua imaginação agora. Volte no tempo. Sinta o calor abrasador do sol do Oriente Médio na sua pele. Você faz parte de Israel, uma multidão de milhões de ex-escravos. Vocês viram, com seus próprios olhos, o Deus Todo-Poderoso abrir o Mar Vermelho em 2 paredes de água. Vocês caminharam por 40 anos no deserto comendo maná que caía do céu todas as manhãs. Vocês foram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Agora, a caminhada acabou. Vocês estão parados na fronteira, nas margens do Rio Jordão. Do outro lado está a terra prometida, Canaã. Mas Canaã não é um paraíso vazio, um jardim desabitado esperando para ser ocupado. Não. Canaã é uma terra habitada por nações poderosas, guerreiras e, acima de tudo, profundamente místicas e ocultistas. Os cananeus, os perizeus, os jebuseus, os amorreus, esses povos não eram ateus. Pelo contrário, eles respiravam religião 24 horas por dia. Mas era uma religião baseada no medo, na manipulação e no contato constante com o submundo. Naquela cultura pagã, a morte não era vista como fim, mas como um portal de negociação comercial.
Eles acreditavam que os mortos, especialmente os grandes guerreiros e reis ancestrais, se tornavam Elohim, uma palavra hebraica que pode significar pequenos deuses ou espíritos poderosos, e que eles passavam a deter o controle sobre a fertilidade da terra, sobre a chuva e sobre o resultado das guerras. Então, o que eles faziam? Eles institucionalizaram a necromancia. Eles tinham sacerdotes especializados em cavar buracos na terra para oferecer sangue, vinho e comida aos espíritos dos mortos, achando que, se alimentassem os defuntos, receberiam favores em troca. Eles dormiam em cemitérios para incubar sonhos proféticos. E agora, imagine a tentação para o israelita comum, simples, que estava acostumado com a austeridade do deserto. Ele olhava para o vizinho cananeu e pensava: uau, olha como a religião deles é visual e imediata. Eles fazem uma pergunta sobre a colheita e o adivinho consulta o espírito e dá a resposta na hora. O copo mexe. A voz muda. As sombras se movem. Parece tão real, tão palpável. E o nosso Deus, Adonai? Bem, ele é santo, ele é transcendente. Muitas vezes ele fica em silêncio para provar a nossa fé. Ele não faz truques de mágica sob demanda. Será que não podemos misturar um pouquinho as coisas? Continuamos adorando Adonai no tabernáculo durante o dia, mas à noite, no quintal, consultamos a vovó morta só para garantir que a colheita vai ser boa? É exatamente dentro desse contexto de sincretismo e perigo espiritual iminente que Deus intervém de forma avassaladora. Deus para tudo. Ele chama Moisés e entrega uma das leis mais severas, mais detalhadas e mais protetoras de toda a Torá. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. Se você não tiver Bíblia perto, anote essa referência, porque ela é o pilar, a rocha sobre a qual todo este estudo se baseia. Vamos ler com temor santo. Deus diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E agora ele lista o cardápio do inferno. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, que é aquele que busca saber a verdade através dos mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E no versículo 12 ele dá a sentença final e irrevogável, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Vamos parar aqui e fazer uma exegese, uma análise profunda e detalhada dessa lista. Você percebeu algo chocante aqui? Deus coloca a consulta aos mortos, a necromancia e a mediunidade, exatamente na mesma categoria, no mesmo pacote, do sacrifício de crianças. Ele diz: quem faz passar o filho pelo fogo? Isso era um ritual ao deus Moloque, onde bebês eram queimados vivos. Para nossa mentalidade moderna, humanista e secular, isso parece um absurdo. Nós pensamos: como assim, Deus? Sacrificar e queimar um bebê é um crime hediondo, é assassinato, é monstruoso. Agora, ler a mão, jogar cartas, ou chamar um espírito numa sessão para pedir um conselho amoroso. Isso parece inofensivo, parece uma busca espiritual, talvez até ingênua ou caridosa. Mas preste atenção, para Deus, que vê a raiz espiritual de todas as coisas, ambos são atos idênticos de rebelião cósmica. Por quê? Porque ambos são tentativas do ser humano de tomar as rédeas da vida e da morte nas próprias mãos, rejeitando a soberania e a suficiência de Deus. É o homem dizendo: Deus, tu não és suficiente. A tua palavra não basta. Eu vou buscar poder, segurança e controle em outras fontes, custe o que custar. A necromancia é uma declaração de independência espiritual contra o Criador. E Deus usa essa palavra terrível para qualificar o ato, abominação. No hebraico bíblico, a palavra é toebá. Precisamos entender o peso disso. Essa palavra não descreve apenas algo ilegal ou proibido, como ultrapassar o limite de velocidade ou estacionar em local proibido. Toebá descreve algo repugnante, algo visceralmente nojento, algo que causa náusea, algo que revira o estômago de Deus porque é moralmente o oposto absoluto da sua santidade e pureza. É algo que viola a aliança íntima de amor entre Deus e o seu povo. Deixe-me dar uma ilustração prática para você sentir o peso disso. Imagine que você é casado ou casada. Você ama profundamente seu cônjuge. Você trabalha por ele, provê tudo para casa, dá carinho, proteção, direção e se entrega totalmente a esse relacionamento. Mas o seu cônjuge, toda vez que se sente um pouco triste, inseguro ou ansioso, em vez de conversar com você, corre para se encontrar escondido, na calada da noite, com o ex-namorado abusivo para pedir conselhos, consolo e direção. Como você se sentiria ao descobrir isso? Você diria: ah, tudo bem, é só uma conversa inofensiva, ele só quer desabafar? Claro que não. Você sentiria a dor aguda da traição. Você sentiria ciúme. E não um ciúme doentio, mas o zelo justo de quem tem um pacto de exclusividade.
Aquilo seria uma abominação para o seu casamento. Seria adultério emocional. Da mesma forma, Deus se apresenta na Bíblia constantemente como o marido de Israel e o noivo da igreja. Quando nós, seu povo, corremos para buscar consolo nos braços frios dos mortos ou de espíritos, estamos cometendo adultério espiritual. Estamos dizendo que o noivo vivo não é suficiente para consolar o nosso coração. Agora, preste muita atenção neste ponto teológico, pois ele é a chave que vira chave na mente de muitas pessoas. Deus proíbe a necromancia e a consulta aos mortos porque ela é uma fraude total onde nada acontece. Será que a proibição é só para a gente não gastar dinheiro com charlatões? A resposta é, não apenas por isso. Se a necromancia fosse apenas teatro, ventriloquismo e truques de fumaça onde ninguém ouve nada e nada se mexe, Deus chamaria de tolice, de vaidade, de vento. Mas ele trata como um perigo mortal, punível com pena de morte na antiga aliança. Por quê? Porque Deus sabe, e a Bíblia confirma, que existe uma interação real. Existe um mundo espiritual ativo e responsivo. Quando você invoca, alguém atende. Mas a proibição divina vem do fato inegável de que a entidade que responde do lado de lá não é o seu parente morto. Deus proibiu o contato porque ele, o dono da vida e da morte, fechou a porta do lado de lá e jogou a chave fora. Se alguém atende do lado de cá, é um invasor ilegal. É um impostor. O problema central apontado em Deuteronômio não é a busca por conhecimento em si, mas a fonte desse conhecimento. Logo depois de proibir a consulta aos mortos, no versículo 15, Deus dá a alternativa santa. Ele diz, o Senhor teu Deus te levantará um profeta, a ele ouvireis. Olha que troca maravilhosa! Deus está dizendo para a nação, o mundo pagão vive com medo, consultando escuridão, a morte e ossos secos para tentar adivinhar o amanhã. Vocês não. Vocês são filhos da luz. Vocês vão consultar o profeta que traz a palavra viva na boca. A grande proposta do Evangelho é largar a adivinhação obscura para abraçar a revelação clara da Escritura. Mas eu ouço, aqui no meu espírito, a objeção que está gritando na sua cabeça agora. Você deve estar pensando, Evangelista Lu, tudo isso é muito bonito na teoria, é Antigo Testamento. Mas e a realidade da alma humana? A alma não é imortal? Meus parentes não continuam existindo em algum lugar? Eles não me amam mais? Por que um Deus bom proibiria que minha mãe, que me amava tanto, descesse aqui rapidinho só para me dar um conselho ou dizer que está bem? Isso não seria reconfortante? Essa é a pergunta de milhões de pessoas. E para respondê-la, precisamos sair da nossa emoção e entrar na teologia da morte. Precisamos entender a geografia espiritual do universo segundo o Criador do universo. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. O que Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, depois de Jesus, escreveu ali é de uma clareza cirúrgica, quase fria, mas necessária. Nos versículos 5 e 6, lemos, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E ele continua no versículo 6, fechando o caixão de qualquer esperança espírita. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Muita gente lê esse versículo e entra em pânico. Alguns pensam, meu Deus, a Bíblia está dizendo que a alma morre, que viram nada, o aniquilacionismo? Não, absolutamente não. A Bíblia ensina consistentemente a imortalidade da alma e a consciência após a morte. Veremos isso com Jesus daqui a pouco. O contexto-chave de Eclesiastes é a frase debaixo do sol. Salomão está descrevendo a vida terrena, a história humana, o nosso dia a dia aqui na Terra. O que a Escritura afirma categoricamente é, no momento da morte, a pessoa perde a sua cidadania terrena. Ela é desconectada do sistema operacional deste mundo. Ela foi desligada da rede Wi-Fi da Terra. A alma continua viva e consciente? Sim. Mas onde? Em outra dimensão, sob outra jurisdição, em outro fuso horário espiritual. O texto diz que eles não sabem coisa nenhuma do que se passa aqui. Eles não estão assistindo a nossa vida como se fosse um Big Brother celestial. Deus, em sua misericórdia, cortou esse vínculo. Imagine que a morte é como embarcar em um voo só de ida para outro planeta muito distante. Você embarca, o foguete sobe e você pousa nessa nova colônia. Você está vivo lá? Sim. Você lembra de quem ficou na Terra? Sim, com certeza. Mas as linhas telefônicas e de internet foram cortadas. Você não pode mais interferir na política do país que você deixou. Você não pode mais dar palpite no casamento da sua filha que ficou para trás. Você não pode voltar para mover objetos na sua antiga casa.
O seu tempo de atuação no palco da terra acabou quando as cortinas da morte se fecharam. O versículo 6 é enfático: já não tem parte alguma. Isso exclui biblicamente qualquer possibilidade de os mortos se tornarem guias, mentores ou protetores espirituais de quem ficou vivo. E o Salmo 115, versículo 17, confirma isso com poesia: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. O reino da morte, em relação a nós, vivos, é o reino do silêncio absoluto. Deus estabeleceu um abismo. E quem somos nós para tentar, com rituais humanos, construir uma ponte de corda onde o Criador cavou um abismo intransponível? Ah, Lu, eu te entendo, e a lógica faz sentido. Mas espere um pouco. Eu conheço a Bíblia e eu sei que tem uma exceção enorme. E o caso do rei Saul? Ele não falou com o profeta Samuel depois que Samuel já tinha morrido? A Bíblia diz que o Espírito subiu. Isso não prova que é possível? Eu sabia que você ia perguntar isso. Esse é o argumento número 1. O capítulo 28 de 1 Samuel é, provavelmente, o texto mais abusado, distorcido e mal interpretado por qualquer pessoa que tenta desesperadamente validar o espiritismo usando a Bíblia. Eles dizem: tá vendo? Samuel apareceu, então pode. Mas, meu amigo, minha amiga, quando nós lemos esse texto com lupa, com honestidade intelectual e espiritual, ele não se torna uma porta aberta, ele se torna um filme de terror. Ele se torna um tiro no pé de quem defende a mediunidade. Vamos agora, juntos, reconstruir essa cena, passo a passo, detalhe por detalhe. Quero que você sinta a tensão do momento, porque a resposta para o mistério está nos detalhes sombrios dessa noite fatídica. O cenário é de guerra, caos e pavor absoluto. O exército dos filisteus, inimigos mortais de Israel, se juntou em uma massa gigantesca e acampou em Sunem, prontos para aniquilar o povo de Deus. No trono de Israel está Saul, o primeiro rei. Um homem alto, fisicamente imponente, que se destacava na multidão. Mas por dentro ele era oco. Era um rei sem coroa espiritual. Ele estava desviado, em rebeldia contra Deus há anos. O Espírito do Senhor tinha se retirado dele por causa da sua teimosia e da sua inveja assassina contra Davi. Saul olha para o exército filisteu no horizonte e o coração dele vira água. Ele treme de medo. E o que ele faz? Ele tenta orar. Deus, socorro. O que eu faço? Devo atacar? Silêncio. Ele manda chamar os sacerdotes para consultarem Urim e o Tumim, aquelas pedras sagradas que brilhavam para dar respostas de sim ou não. As pedras ficam apagadas. Ele tenta dormir para ter um sonho profético. Mas só tem pesadelos. O céu se tornou de bronze sobre a cabeça de Saul. Por que esse silêncio ensurdecedor de Deus? Porque Saul tinha passado a vida inteira tampando os ouvidos para a voz de Deus quando ela estava disponível através do profeta Samuel vivo. Agora, na hora do aperto, ele queria tratar Deus como um gênio da lâmpada, um amuleto de emergência. Mas Deus não é manipulável. Então, Saul, tomado pelo pânico, toma a pior decisão da sua vida. Ele diz aos seus servos: buscai-me uma mulher que seja médium ou necromante, que tenha espírito familiar. Olha a hipocrisia trágica desse momento. O próprio Saul, anos antes, num surto de religiosidade, tinha expulsado todos os feiticeiros e médiuns de Israel, baseando-se na lei de Moisés que acabamos de ler. Ele sabia que era crime. Ele sabia que era abominação. Mas o desespero faz o homem sem Deus voltar para o próprio vômito e procurar nas trevas o que não achou na luz. Saul se disfarça. Tira a coroa, tira o manto real, veste trapos de camponês. E ele caminha na escuridão da noite, contornando o acampamento inimigo, arriscando a própria vida, até chegar na aldeia maldita de Endor. Ele bate na porta da mulher e faz o pedido fatal: adivinha para mim pelo espírito familiar e faz-me subir a quem eu te disser. A mulher reluta, com medo de ser presa pelo rei, mas Saul jura por Deus que nada acontecerá. E ele pede: faze-me subir a Samuel. Ele queria seu antigo mentor, o homem que ele respeitava e temia. A mulher começa seus rituais ocultos. Imagine a cena: fumaça, encantamentos, sussurros em uma língua estranha. A maioria dos teólogos bíblicos sérios concorda que essa mulher, provavelmente, era uma charlatã ou, no máximo, alguém acostumada a lidar com demônios familiares que imitavam vozes e vultos para enganar os clientes. Ela esperava ver o de sempre: truques ou demônios disfarçados. Mas, de repente, algo acontece naquela noite que quebra todo o protocolo do inferno. A Bíblia diz que, ao ver Samuel subindo, a mulher gritou em alta voz, aterrorizada. Ela grita para Saul: por que me enganaste? Tu és Saul.
Agora, pare e raciocine comigo. Se ela fosse capaz de invocar os mortos a qualquer hora, como quem faz uma chamada de vídeo, por que ela gritou de susto? Ela se assustou porque perdeu o controle. Ela se apavorou porque, pela primeira e única vez na vida dela, ela realmente viu um espírito subindo da terra. Não era o demônio familiar dela. Não era o truque dela. Deus, em sua soberania terrível e absoluta, decidiu intervir. Deus quebrou as regras naturais e permitiu que o verdadeiro espírito de Samuel subisse do Sheol, o lugar dos mortos, não para atender a médium, mas para dar o golpe final de juízo em Saul. Não foi a mágica da bruxa que funcionou, foi o poder de Deus que permitiu a exceção para condenar a regra. E Samuel aparece. E o que ele diz? Ele chega dizendo: Oi Saul, meu querido, fique calmo, tudo vai dar certo, a vovó manda beijos, a luz vai vencer? Não. Samuel, com a severidade de um profeta santo, pergunta irritado: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Samuel estava em descanso no seio de Abraão, e ser trazido de volta àquele cenário de pecado foi uma perturbação. E Samuel entrega a profecia mais dura que alguém poderia ouvir: O Senhor já rasgou o reino da tua mão e o deu a Davi. E quanto a ti, amanhã tu e teus filhos estareis comigo, ou seja, no mundo dos mortos. A sessão acabou em tragédia. Não houve consolo, houve terror. Saul caiu estendido no chão, paralisado, sem comer, totalmente destruído pelo medo. No dia seguinte, a profecia se cumpriu e ele morreu de forma vergonhosa no campo de batalha. Amigo, amiga, entenda isso de uma vez por todas. 1 Samuel 28 não é um case de sucesso do espiritismo na Bíblia. É um conto de horror sobre o juízo divino. É a prova cabal de que invadir o mundo proibido traz morte, pavor e condenação, nunca paz. Tanta verdade que, em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia explica a causa da morte de Saul. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão. E também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor. A consulta aos mortos foi o crime final que selou o destino dele. Vamos avançar a fita da história da redenção para o Novo Testamento. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, tocou nesse assunto? Sim, e de forma magistral. Em Lucas, capítulo 16, Jesus nos conta a história do rico e Lázaro. Perceba que não é introduzida como uma parábola comum, pois Jesus usa nomes próprios, o que é inédito. Muitos creem que ele está descrevendo fatos reais da eternidade. Aqui temos o mapa definitivo do pós-morte imediato. Lázaro, o mendigo fiel, morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão, o paraíso, o lugar de consolo. O homem rico morre e é sepultado, e no Hades, o mundo dos mortos, lugar de tormento, ele levanta os olhos em chamas. O destino é imediato, consciente e irreversível. Não há reencarnação, não há segunda chance, não há sono da alma. No versículo 26, Abraão explica a geografia espiritual para o rico. E, além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. A palavra grega é chasma. Um cânion intransponível. Isso anula a ideia espírita de que espíritos de luz descem ao umbral para resgatar almas ou que espíritos sofredores vêm à terra pedir orações. O trânsito está fechado por decreto divino. Mas o ponto clímax é o pedido final do rico. Ele diz: Pai Abraão, eu te imploro, manda Lázaro ressuscitar e ir à casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Se eles virem um morto voltando, se eles virem um fantasma, uma materialização, aí sim eles vão acreditar, aí eles vão se arrepender. O rico pensava exatamente como o mundo moderno pensa: o sobrenatural visual converte. Se tiver um sinal do além, minha família crê. A resposta de Abraão deveria ser tatuada na nossa mente. Ele diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Traduzindo, eles têm a Bíblia. Abraão declara a suficiência das Escrituras. E ele completa no versículo 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus está nos ensinando que a fé que salva vem pelo ouvir a palavra de Deus, não por ver espíritos materializados. Quem rejeita a Bíblia não será convencido por assombrações. Então, chegamos ao momento decisivo, onde a teoria encontra sua dor. Lu, se a Bíblia diz que os mortos não voltam, quem foi que apareceu na sessão espírita que eu fui? Quem falou com a voz do meu marido? Quem contou aquele segredo que só nós dois sabíamos numa carta psicografada? Você está me dizendo que eu imaginei tudo? Não. Eu acredito em você. A experiência foi real. Mas a origem dela não foi humana. Nós precisamos ter a coragem de encarar a realidade da batalha espiritual e da angelologia bíblica, o estudo dos anjos e demônios.
A Bíblia afirma a existência de seres espirituais milenares, inteligentes e caídos, os demônios. E Satanás não é burro. Ele não aparece com chifres e tridente, babando, porque se ele fizesse isso, você correria para Jesus na hora. Paulo nos alerta em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Pense na estratégia. O inimigo quer afastar você da suficiência da cruz de Cristo. Como ele faz isso com uma pessoa enlutada e frágil? Ele se disfarça daquilo que você mais ama. Ele se veste com a memória da sua mãe, do seu filho, do seu esposo. Os demônios são observadores. São espíritos familiares. Eles acompanharam a história da sua família por gerações. Eles estavam na sala quando vocês conversavam. Eles sabem os apelidos carinhosos, as gírias, o jeito de andar, as datas, os pecados secretos. Eles têm um conhecimento vastíssimo da sua biografia. Numa sessão, um espírito enganador pode fazer um download dessas informações e imitar a personalidade do falecido com 99% de precisão teatral. É um estelionato espiritual cruel. Qual é o objetivo desse teatro? É apenas consolar você? Não. É viciar você. É criar uma dependência emocional do médium e da entidade. E, sutilmente, introduzir heresias que matam a alma, como não existe inferno, Jesus é apenas mais um espírito evoluído, você pode pagar seus pecados na próxima reencarnação. Percebe a jogada de mestre do mal? Usar o amor e a saudade para anular a necessidade do sangue de Jesus. Se eu posso reencarnar e me salvar evoluindo, para que serve a cruz? A doutrina espírita, no fundo, nega a eficácia da expiação de Cristo. Lu, e sobre as aparições na minha casa? Vultos, barulhos, objetos sumindo. Minha casa é assombrada pelo antigo dono? Biblicamente, não. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Morreu, juízo, destino selado, céu ou inferno. Ninguém fica vagando na terra resolvendo pendências ou cuidando de tesouros enterrados. As assombrações são manifestações demoníacas territoriais. São espíritos imundos que ocupam lugares onde houve pecado grave, idolatria ou convites rituais. A solução não é mandar rezar missa para a alma do dono. A solução é uma limpeza espiritual com a autoridade do nome de Jesus para expulsar os invasores. E a transfiguração? Moisés e Elias apareceram para Jesus. Sim, e essa é a prova final da nossa tese, e não o contrário. Em Mateus 17:1 foi Deus Pai quem promoveu o encontro, não o médium. 2. Eles falavam sobre a morte, Êxodo, de Cristo, não sobre banalidades ou recados familiares. 3. Quando Pedro quis armar tendas, interagir, Deus cobriu tudo com uma nuvem e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ordem do Pai foi: parem de olhar para Moisés e Elias e foquem só em Jesus. A transfiguração encerra a era da lei e dos profetas e aponta para a centralidade absoluta de Cristo. Eu sei que esse conteúdo é denso e confrontador. Mas o Evangelho é também o bálsamo que cura. O que fazer com a dor? Deus não nos deixa órfãos. Se você se envolveu com essas práticas, existe perdão total e imediato. Talvez você fez por ignorância, por amor, por desespero. Deus viu o seu coração. Mas ele requer posicionamento. A primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é o seu escudo dourado, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O Espiritismo oferece 1000 mediadores. A Bíblia diz que um só basta. Se você tem Jesus, você tem a ponte direta para o Pai, para o consolo, para o poder, para a paz que excede todo entendimento. A cura para o luto cristão tem um nome: esperança da ressurreição. Nós não buscamos contato agora porque sabemos que haverá um reencontro físico, glorioso e eterno no futuro. Paulo diz aos Tessalonicenses para não se entristecerem como os demais, que não têm esperança. A nossa esperança não é um fantasma no quarto, é a trombeta de Deus soando, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro e nós sendo arrebatados para estar com eles e com o Senhor para sempre. O nosso adeus é apenas um breve até logo. Se você sente que precisa se limpar hoje, faça comigo esse ato profético de oração e renúncia. É a hora de fechar as brechas. Coloque a mão no coração, feche os olhos. Ore comigo. Deus eterno e santo. Eu entro na tua presença pelo sangue de Jesus. Pai, tu sabes como a minha alma dói de saudade. Tu sabes que, na minha fragilidade, eu desejei ouvir quem partiu, e talvez eu tenha buscado isso em lugares proibidos. Eu te peço perdão, Senhor, por ter consultado a morte em vez de confiar no Deus da vida.
Neste momento, pela autoridade do nome de Jesus, eu renuncio a todo pacto, a toda consulta e a todo envolvimento com a necromancia, a feitiçaria e o espiritismo. Eu corto todo laço com entidades enganadoras. Eu ordeno que todo espírito familiar que rondava minha mente e a minha casa bata em retirada agora. Eu consagro a minha saudade a ti, Jesus. Sê tu o meu único consolador. Sê tu o meu único mediador. Eu escolho esperar na tua promessa da ressurreição. Lava-me, purifica-me e enche-me da tua paz. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo. Você está livre. A palavra de Deus te lavou. Agora, para manter essa liberdade, você precisa de uma atitude prática. Lembra de Atos 19, onde queimaram os livros de magia? Faça uma varredura na sua casa. Se tiver livros, amuletos, imagens ou objetos consagrados a rituais, jogue fora. Destrua. Não mantenha nada que dê direito legal ao inimigo na sua casa. Eu tenho certeza que este estudo mexeu com você. E o algoritmo não gosta dessa verdade. Por favor, nos ajude a salvar outras pessoas desse engano deixando seu gostei agora. Verifique sua inscrição no canal Palavra Pura. E eu lanço um desafio de amor. Escreva seu testemunho nos comentários. Eu fui liberto e hoje só sigo a Jesus. Ou compartilhe sua história de superação do luto em Cristo. Vamos encher esses comentários de luz. E agora, a última peça do quebra-cabeça. Lu, para onde a alma vai exatamente enquanto espera a ressurreição? O céu é um lugar físico? O que é o terceiro céu? Onde fica o abismo? Para ter o mapa completo da eternidade, você precisa assistir a este vídeo que está na tela agora, A Geografia da Vida Após a Morte. Clique e continue aprendendo. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Você ainda está aqui? Glória a Deus por isso. Porque antes de você ir, eu preciso compartilhar uma última joia escondida nas Escrituras, uma pequena história do Antigo Testamento que ilustra de forma dramática a tolice de confiar em deuses que não ouvem, em contraste com o Deus vivo que responde com fogo. Abra sua Bíblia rapidinho em 1 Reis, capítulo 18. O profeta Elias está no Monte Carmelo. O desafio é épico. De um lado, 850 profetas de Baal e Azerá. Eles invocavam espíritos, forças da natureza, entidades e deuses mortos. Do outro lado, um único homem, Elias, e o Deus invisível de Israel. A Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a gritar desde a manhã até o meio-dia: "A Baal, responde-nos." Mas não houve voz, nem quem respondesse. Eles dançavam, pulavam e, em desespero, começaram a se cortar com facas até o sangue escorrer. Olha o padrão demoníaco de sacrifício e dor para tentar arrancar uma resposta do além. Elias, com uma santa ironia, começa a zombar deles: "Gritai mais alto. Talvez o vosso Deus esteja dormindo, ou viajando, ou quem sabe esteja no banheiro." Elias sabia que deuses falsos e espíritos mortos não têm poder real de vida. Passou o meio-dia, e a Bíblia registra uma das frases mais tristes sobre idolatria e ocultismo: "Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma." Esse é o resumo da busca pelo oculto. Muito barulho, muita emoção, sangue e sacrifício, mas no final, silêncio e vazio. Ninguém responde de verdade. Só ecos de engano. Mas aí chega a vez de Elias. Ele restaura o altar do Senhor que estava quebrado, assim como você está fazendo hoje, restaurando o altar do seu coração. Ele coloca o sacrifício. Ele joga água para tornar tudo humanamente impossível. E ele faz uma oração simples, de apenas 63 palavras no hebraico. Ele não grita, não se corta, não faz rituais frenéticos. Ele apenas diz: "Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Deus e que fizeste retroceder o coração deles." O que aconteceu? Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O Deus vivo respondeu com fogo. A lição pós-créditos é esta: meu amado, o ocultismo exige o seu sangue e te dá silêncio. O Deus vivo ofereceu o sangue do seu filho e te dá fogo do Espírito Santo e resposta. Por que gastar sua vida gritando para Baal ou sussurrando para mortos, se o Deus de Elias está uma oração sincera de distância de você? Que o Deus que responde com fogo incendeie o seu coração com a verdade hoje. Agora sim, estamos encerrados. Clique no vídeo sugerido e continue crescendo. Paz.